Vamos. Eu vou colocar aquela sua informação lá no grupo, tá? Pode ser? Pode. Você está trabalhando junto com o Magazine Luiza, né? Eu tenho uma loja virtual. Aí, quando as pessoas precisarem comprar alguma coisa de lá, acessa aí a sua loja virtual. Uhum. Eu não coloquei no grupo porque eu falei, não é lugar, né? Então... Não, mas eu vou colocar. A gente tem que se ajudar também, porque é uma forma também da gente conseguir, um ajudando o outro, a gente ajudar outras pessoas também. Exato. Né? É por aí, a gente também tem que se ajudar. Né? Eu vou colocar lá. Então, vamos começar? Vamos começar. Divino Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, novamente reunidos em Teu nome, em nome da espiritualidade, para mais um estudo, Senhor, do Teu Evangelho, te pedindo ao Pai que olhe por todos, por toda a humanidade, tantos sãos, quantos que não estão, Pai, que necessitam da Tua ajuda, que necessitam do Teu aconchego, da Tua luz, da Tua paz, do Teu amor, que sabemos ser imensurável, Pai. Te pedimos, Senhor, que esteja sempre presente conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos direcionando, colocando no caminho reto. Sabemos que um dia chegaremos até Ti. Embora tenhamos pressa, ainda não nos desligamos do homem velho. E por isso estamos indo lentamente, Pai. Mas chegaremos até Ti. A qualquer momento, estaremos seguindo o Teu caminho. Aprenderemos as leis divinas, Senhor, e as colocaremos em prática. Sabemos que Tu tens paciência conosco, Pai. E te pedimos que continue amorosamente com essa paciência, Pai. Senhor, olha por todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje. Que todos recebam a Tua bênção e a Tua luz e o Teu amor. Derrama sobre todos, sobre nossas famílias também, Pai. A bênção da saúde. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Nós estamos em prece por um agonizante, né? Sim.
É o item 57 das preces. Item 57. Todo mundo está aí no item 57? Estamos. Então, vamos lá. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que, nesse momento, o homem tem um pé neste mundo e um no outro. Quer dizer, é um estado transitório, né? Você não está nem lá e nem cá. Está metade lá, metade cá. É penosa, às vezes, essa passagem para os que se apegaram à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e pelos remorsos. Beleza? Viram aí? Quem já leu o livro Obreiros da Vida Eterna? Não li, João. Eu estou estudando no Mundo Maior. Está tão bom. É muito bom o livro No Mundo Maior. Muito bom. O livro Obreiros da Vida Eterna, a metade final dele fala a respeito do desencarne, né? Desse momento de separação da alma e do corpo, mostrando mais ou menos os casos medianos de desencarne, né? Mostra o desencarne de Dimas, um espírita que trabalhavam um tanto de forma desorganizada, sem muito estudo, e a separação dele não foi muito fácil, né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: o espiritismo faz uma grande diferença no momento de separação da alma e do corpo? Facilita? Sim, facilita. E mais ainda do que conhecer o espiritismo, o que vai facilitar é a prática do bem e a evolução moral do homem. Se a gente fizer o bem, já em vida, as características da alma ficam bem distintas da do corpo, a tessitura da alma fica bem distinta da do corpo. Então, já em vida, há uma separação entre a alma e o corpo, de forma que essa separação, no momento da morte, ela não é penosa, ela é fácil. Agora vejam aqui o caso em que a pessoa se apegou muito à matéria, né? Viveu para os bens deste mundo. Então, nesse caso, às vezes, a separação da alma e do corpo é muito lenta, porque os tecidos da alma são, de certa forma, semelhantes ao do corpo. Então, a separação fica muito demorada, muito lenta, podendo levar meses, podendo levar anos, essa separação. Vê que coisa. De forma que um dos piores casos é quando a pessoa era muito materialista e ela se suicida. Quer dizer, o gênero de vida que levou. Uma vida muito apegada aos bens materiais, ao sensualismo. E a espécie de morte também. Porque se ela se suicidou, partindo de uma vida muito sensual, a separação fica ainda mais grave. E aí ele acrescenta aqui: quando a consciência está cheia de pesar, quando a consciência está cheia de remorso, a alma fica pesada, né? Os tecidos ficam pelo pensamento, pela característica do pensamento, a tessitura da alma não é uma tessitura leve, luminosa, é densa, é escura. Isso dificulta. Para aquele que, ao contrário, cujos pensamentos buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, né? Buscaram o infinito, vejam bem. Os laços são menos difíceis de desfazer-se. E os seus últimos momentos nada têm de dolorosos, né? E tem muitos exemplos aí na literatura. No próprio livro Obreiros da Vida Eterna tem o caso da Adelaide. Ela já está pela prática do bem, pelo desenvolvimento das virtudes, pelo sofrimento, porque o sofrimento nos auxilia muito, a dor nos auxilia muito, pelos estudos, os laços nada difíceis de se separar, de se desfazer, os laços que prendem a alma ao corpo.
E os últimos momentos dela, ela tinha uma lucidez muito grande, a ponto que ela própria fez o seu desencarne, né? E a equipe espiritual que chegou para auxiliá-la nem trabalhou, basicamente. Só no último instante que ela recebeu o auxílio, para o último desligamento na região cerebral. A alma, então, está ligada ao corpo apenas por um fio, enquanto, no outro caso, ela se mantém presa ao corpo por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre... sobre o trabalho de separação, né? Então, a prece ajuda. Mas a prece o quê? Da pessoa que desencarnou ou a prece nossa? As duas coisas. As duas. As duas coisas. Agora, vê bem, como o André Luiz, ele tem, digamos assim, um estudo que ele complementa Allan Kardec. Então, ele vai trazer alguns casos em que ele está no cemitério e é sugerido para ele, olha, a gente está cuidando dessa pessoa e ele quer fazer uma oração por uma pessoa que está lá no cemitério. Ele vai falar, olha, não vai redundar em muito efeito. A sua prece não vai ter muito efeito, porque essa pessoa está muitíssimo vinculada ao dinheiro. Ela está só pensando nas questões financeiras. Então, a sua prece pode auxiliar, mas vai ser um percentual muito insignificante. Na verdade, aqui ela está num tratamento longo para que ela se separe, para que a alma, que o espírito se separe do corpo, que já está até enterrado, né? E que depois dessa separação ela possa ter um destino adequado. Porque há quem, nesse trabalho dos espíritos, carregando o próprio livre-arbítrio, não é capaz de receber o auxílio dessa equipe espiritual que trabalha no cemitério. E do cemitério, né, é aqui na superfície da Terra, eles caem para regiões mais profundas, mais abismais, justamente pelo pensamento, né, de remorso, de peso, de equívoco, de erro vinculado aos erros praticados, e não é atendido pela equipe do cemitério. Não consegue atinar. É uma coisa que não casou. Veja a prece pelos doentes obsediados. Vamos lá, então, ver a prece pelos doentes obsediados. Então, mas é como se a gente estivesse fazendo uma prece no momento em que a pessoa está agonizante, né? No momento de separação da alma e do corpo. Eu recordo uma vez que no começo do espiritismo, né, eu fui na casa da avó da minha esposa. E lá eu fiz uma prece para ela, uma prece longa. Fiquei ali, né, com bons sentimentos, emanando uma prece, e aquele era o momento do desencarne dela. Ela estava já na reta final. Então, depois, quando eu voltei para casa, ela tinha realmente falecido. E ela veio em espírito e me agradeceu. Eu não a vi, mas eu a ouvi com muita nitidez, né? Ela me agradecendo pela prece realizada. Porque eu sabia, estudando o Evangelho, que ia ter um efeito positivo a prece no desenlace, facilita o desenlace daquela pessoa. Algumas com graus distintos, né? Algumas chegam a quase não ter efeito, mas, em regra geral, tem efeito. Então, vamos lá. E também o Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, a passagem, né? Então, Kardec vai falar justamente no Céu e Inferno, nesse capítulo 1, sobre esse momento de passagem nossa, na separação da alma e do corpo. E lá vai dizer o seguinte, né? Que muitas pessoas elas não temem a morte. Ela é a morte inevitável, que ela não é temida, mas que eles temem a transição, né? E Kardec diz, bom, observando esses momentos de diversas pessoas, algumas estão extremamente calmas, equilibradas, né? Serenas, e outras estão num estado, Kardec coloca assim, no estado de convulsão. Quer dizer,
justamente sem calma, né? Desequilibradas. E ela diz que, Kardec diz, então, daí se pode presumir que as sensações e a dificuldade ou a facilidade com que a pessoa passa da vida para o plano espiritual são sensações muito diferentes. E só, diz Kardec, só o Espiritismo pode nos dizer a respeito dessa transição. Porque é a alma quem experimenta essas sensações de dor ou de prazer, porque o corpo só serve de instrumento para essas percepções e sensações da alma, né? E que a separação da alma e do corpo nem sempre é brusca, mas algumas vezes, em vida, uma pessoa que já, digamos assim, está bastante evoluída, a separação se dá antes da extinção da própria vida orgânica. Vejam que grau de separação maravilhoso, né? Então, antes de extinta a vida orgânica, a pessoa já está tranquila, separada. Então, o Espiritismo mostra o quê? A necessidade de nós nos melhorarmos, conhecermos o conteúdo do Espiritismo e melhorarmos o nosso mundo interno, o nosso mundo moral, para até no momento da morte, no momento da passagem, termos facilitado esse desprendimento nosso, abreviando esse período de perturbação, né? E que a prece, muito sincera, ela auxilia essa desagregação da alma, dos fluidos do perispírito com o corpo físico, né? E o espírito também, mais cedo, é auxiliado a reconhecer que está caminhando para o mundo espiritual ou que já está no mundo espiritual. Porque há quem morra e não saiba que morreu. Vejam que coisa, né? Beleza? Então, a prece faz tudo isso. Ela auxilia na separação da alma e do corpo, auxilia. Ela auxilia a pessoa a reconhecer mais cedo o seu novo estado circunstancial, que ela não está mais nesse mundo. Auxilia. Ela auxilia a pessoa a se inclinar ao arrependimento? Sim. E a buscar o progresso? Sim. Beleza? Isso é o que fala o céu e inferno na segunda parte, aí um pouco resumido, a respeito da nossa passagem. Agora, vamos lá para a prece pelos doentes e obsidiados. Aqui no meu é a página 368. Tá para frente, vamos ler, né? É grande, estão vendo? Prece pelos doentes, pelos obsidiados. Muito grande, né? Tem aí 3, 4, 5 folhas. Mas a gente vai só ler sem ler as referências, porque senão a gente cai num círculo de referências de uma para outra, e a gente perde, né? Então, a gente vai ler essa parte, mas a gente está dentro do item prece pelos agonizantes, beleza? Então, vamos lá. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes, das dificuldades da vida eterna, da vida terrena. Estão vendo aí? Então, as nossas doenças, as nossas provas, né? As dificuldades que vivemos, todas elas, inclusive a obsessão. Naturalmente, ele vai falar isso mais para frente. É prova. São inerentes essas doenças, que são provas, são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Ora, então já se vê que no mundo espírito, no mundo mais elevado, mesmo que nós estejamos encarnados, o corpo pode não ser tão grosseiro e, por consequência, basicamente, lá não vai ter doença. E mais avançados ainda, em outros mundos, como tem lá no capítulo 4? Não, no capítulo 4 não. Acho que é no capítulo 5, né? Não tem doença em alguns lugares. Em alguns lugares são poucas e outras não há. Ora, a que se deve isso?
próprio corpo físico não é tão grosseiro, ele é mais fluídico, né? As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós os germes malsão, às vezes hereditários, né? Porque as características espirituais também são assemelhadas, as características do corpo físico também serão. Nos mundos mais adiantados, física e moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado secretamente pelos efeitos desastrosos das paixões, né? Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio em que nos coloca a nossa inferioridade até que mereçamos passar para outro. Isso, no entanto, não deve impedir-nos, enquanto esperamos tal mudança, de fazer o que dependa de nós para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, apesar dos nossos esforços não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Beleza? Então, algumas coisas resolveremos, sim, e outras não. Diante das que não resolveremos. Resignação, resignação. Se Deus não quisesse que, em certos casos, os sofrimentos corpóreos fossem dissipados, se Deus não quisesse que os sofrimentos corpóreos fossem abrandados, não teria posto à nossa disposição recursos de cura. A esse respeito, a sua previdente solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses recursos e aplicá-los, né? Ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. E o Espiritismo nos revela outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Beleza? No livro Nos Domínios da Mediunidade tem um capítulo que fala só a respeito do passe, né? E o médium passista ele também deve estudar para que, digamos assim, o seu contributo de trabalho não fique estacionado. Todos nós devemos estudar. Mas, então, o médium de cura, ele serve meramente de um intermediário de energias superiores que passam por ele, entrando pela região coronária, e saem nas mãos para aplicar a outra pessoa, né? Então, vamos lá. Prece, para ser dita pelo doente. Então, viu aí, Malu? Mas a gente está naquele momento da agonia, mas se a pessoa está desencarnando por uma doença, vê aí, ó. Senhor, aí ele vai fazer, né? Senhor, és todo justiça. Assim, devo merecer a doença que me enviaste, visto que nunca impões sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se, ao contrário, devo sofrer mais, bendito seja ainda o teu santo nome. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porque o que fazes só pode ter por fim o bem de todas as criaturas, né? É o que Paulo diz, quando ele encontra um romano que vai construir, pela cura recebida, a terceira igreja no mundo. Paulo diz, olha, eu tenho comigo aqui o remédio de um grande médico, porém, ele trabalha mais pela causa de todas as nossas doenças, que são as doenças da alma. Ele vai dizer, porque todos os corpos perecem, então não é possível que nós tenhamos saúde plena na Terra, né? Mas que nós, caso sigamos os conceitos morais desse grande médico, nós podemos, aliviando digamos assim, as doenças da alma, ou seja, melhorando moralmente, podemos gozar de relativa saúde física na Terra. É o que Paulo fala para ele, né? E aí, de qualquer forma, ele é curado, esse
esse romano, na ilha de Chipre, e ele funda a terceira igreja no mundo. Ele diz, mas quais são os objetivos de vocês? Aí Paulo diz, né? A gente quer a igreja de Jesus é uma igreja de amor, é uma igreja que cobre a terra inteira, né? De sabedoria e amor. Mas nós queremos aqui dar uma visibilidade física a essa ideia dele, para que as pessoas possam se congregar em torno do aprendizado desses conteúdos. Fala, então, eu vou ajudar vocês vão ter a primeira igreja, digamos, construída pelo esforço próprio de vocês. É assim. Então, submeto-me sem queixa aos teus desígnios, porque que fazes só pode ter por fim o bem das criaturas, inclusive pela doença. Inclusive pela doença. Faze, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e que me leve a refletir sobre a minha conduta. Olha aí, né? Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e como uma prova, né, para o futuro. Eu vou me comportar bem diante desta prova e a minha submissão à tua vontade. 79. Prece pelo doente. Meu Deus, os teus desígnios são impenetráveis. Nós não temos sabedoria para conhecer a respeito, né, dos teus desígnios. E em tua sabedoria julgaste por bem afligir a pessoa tal pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-lhe pôr-lhes um termo. Espíritos bons, ministros de Deus onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Secundar, né? Quer dizer, pedindo auxílio nesse sentido de alívio da doença. Dirige o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Então, vejam bem, né? A segunda parte. Consolo a alma, apesar do bálsamo salutar do corpo. Né? Lembra da mensagem aqui do Cura Das, Vianney? Ele é chamado para curar. Ele é chamado para curar uma pessoa que é cega. Ele diz que ele não pode curar, sem que Deus queira, né? E que talvez, se ele fornecesse a cura dos olhos daquela pessoa, isso ia ser a sua perdição. Porque a cegueira física do corpo é, digamos assim, é a forma pela qual ela vai evoluir. Agora, se ela enxerga, essa é talvez o anjo da morte que vai levá-la a precipícios em regiões inferiores, né? E quando ele cura alguém da vista física, ele pergunta assim, por que você pediu isso? Por que você pediu para ser curado? Né? Não era melhor que você buscasse, como cego, enxergar as belezas do mundo espiritual e buscar viver com Deus do que desejar ver e digamos assim, observar coisas, visões menos puras? Ele pergunta para a pessoa, por que você pediu para eu te curar? Talvez, se você não cuidar, isso vai ser motivo da sua queda. Por que você não procurou cego, digamos assim, viver com os espíritos superiores, né? Porque você pode enxergar mais do que quem está... Você cego pode enxergar mais do que alguém que tem a visão física. Olha só a ideia dele, olha só que sabedoria, né? Verdade. E aqui na segunda parte, ó, consolação para a alma. Inspirai-lhe a paciência. Inspirai-lhe a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Prece para ser dita pelo médium curador. Meu Deus, se te dignas servir-te de mim, indigno como sou,
poderei curar esta enfermidade, se for a tua vontade, porque tenho fé em ti, mas sem ti nada posso. Permite que os espíritos bons impregnem com os seus fluidos salutares, a fim de que eu os transmita a esse doente, e livra-me de toda a ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza desses fluidos que não são meus. Beleza? Beleza. Então, viram aí, prece pelos doentes, para ser dito pelo doente, para ser dito por alguém que gosta do doente, que quer sua melhora, e pelo médium curador, que é uma prece, digamos assim, de humildade e da ciência de que os fluidos não são dele. Prece pelos obsediados. Prefácio. A obsessão é uma ação persistente, quer dizer, existe ação não persistente, por consequência não é obsessão, que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diferentes, muito diversas, desde uma simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, como é o caso da epilepsia, né? Quer dizer, não todos os casos de epilepsia são processos obsessivos. Uma parte outra parte é causa física. Oblitera todas as faculdades mediúnicas, quer dizer, cria obstáculos, impede o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Na mediunidade escrevente, a obsessão se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Só eles comunicam. Os espíritos maus pululam em torno da Terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com que a humanidade se defronta neste mundo. Então, é prova ou é expiação, né? A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, todas devem ser consideradas como prova ou como expiação aí, e aceita como tal, né? Então, que ninguém se desespere com as influências negativas, são provas ou expiações. Certa vez eu estava com raiva de uma pessoa e eu fui dormir com raiva da pessoa. Apesar de eu ter feito uma oração, o meu sentimento, digamos assim, o meu pensamento não foi suficiente para retirar o sentimento de raiva. Então, digamos assim, quando eu dormi, eu tive contato com o espírito inferior e aquilo me marcou muito. Falei, e agora, né? Eu pedindo resposta, auxílio para os espíritos superiores. No fim da tarde do dia seguinte, eu recebi a resposta daquela pergunta que eu tinha feito antes de dormir. Então, vejam aqui, ó, como disse aqui, né? Na mediunidade, oblitera todas as faculdades, né? Na mediunidade escrevente se traduz pela obstinação de um espírito se manifestar com a exclusão de todos os outros. Aqui ele fala da mediunidade escrevente, mas mesmo na mediunidade audiente, era ele quem respondia para mim e impedia que eu recebesse uma resposta da espiritualidade superior, ainda que ele desejasse me emitir, mas eu estava num círculo fechado de pensamento, em contato com outro espírito inferior pelos meus sentimentos, ainda que a razão não desejasse participar. Aí, quando chegou no final da tarde, é que eu recebi a resposta que eu fiz antes de dormir. Eu falei, então agora que ele se afastou, né? Então, ficou aí, talvez, mais de 12 horas do meu lado, né? Eu falei, então agora você vai aprender um pouco de espiritismo. Vai ficando aí. Não, também não quero. Vou embora, tá bom? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, tornam o corpo acessível, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral, tem-se de opor uma força moral.
para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para livrá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, né? Desenvolver a moral. Daí a necessidade de o obsediado trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, na maioria das vezes, para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. O auxílio de terceiros, se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação ou em possessão, porque então o paciente, muitas vezes, perde a vontade e perde o livre-arbítrio. A obsessão exprime quase sempre, nem sempre, a vingança exercida por um espírito e que, com frequência, tem sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência, né? Então, a gente está estudando as preces sobre o agonizante, né? E pode ser que o agonizante esteja sob uma influência obsessiva, né? Então, a gente está incluindo as preces pelo obsidiado para que, no momento da morte, ou o mais breve possível, ou até antes, a pessoa se liberte desse processo obsessivo. Como tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, o filho que obsidiava a própria mãe. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado por um fluido pernicioso. Esse fluido pernicioso são pensamentos, mas os pensamentos eles têm qualidade, eles têm densidade, eles são uma espécie de semimatéria que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele, né? E é desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, o fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau, mediante ação idêntica à do médium curador. Nos casos de enfermidade, é preciso que se expulse o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente, ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for essa superioridade moral, tanto maior será essa autoridade. Lembrando, às vezes, também que o que acontece? Está tendo um processo obsessivo? Tá. É um processo obsessivo antigo, de 5 anos, de 10 anos, ou até um pouco mais? É. Algumas vezes é possível separar o espírito do encarnado? É possível. Aquilo estava lhe causando problemas psicológicos e doenças físicas? Sim, estava. Separou? Separou. Beleza. O encarnado procurou o centro espírita, digamos assim, com essa vontade de se separar. Era o que ele dizia. Porém, quando houve a separação, o encarnado foi atrás do obsessor, quando dormiu. Ele ficou pedindo para que ele voltasse, porque, na verdade, ele se alimentava daqueles fluidos da relação obsessiva. Deu para entender o que eu estou falando? Então, uma coisa é o que a pessoa diz querer. A outra coisa mais profunda são os seus desejos, que estão vinculados a essa satisfação, uma espécie de alimentação desses fluidos aqui, ainda que sejam fluidos perniciosos. Vamos ver que coisa, né? O encarnado chega pedindo auxílio, é auxiliado, mas quando ele se vê sem chão, sem a influência daquele espírito, que às vezes não é mal, mas ele troca as sensações físicas, sensações da carne, sensações que dão algum prazer.
Ainda não é tudo. Para garantir a libertação, é preciso induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. Você tem que convencer, induzir a ele a renunciar aos seus maus desígnios. Fazer que nele despuntem o arrependimento e o desejo do bem por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares. Por quanto tempo, às vezes? Pode demorar bastante tempo, né? E você, né? Tem que fazer com que ele seja induzido a renunciar os seus maus desejos. Fazer com que nele surja o arrependimento e o desejo do bem. Como? Você vai ter que dialogar com ele, né? Você tem que dar instrução, você tem que fazer uma evocação, tendo em vista a sua educação moral. Não pode ser que seja algo meio longo. Só então se pode ter a dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da prece. O mesmo não se dá quando, seduzido, o encarnado, pelo espírito embusteiro, ele se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, viu? É aquilo que nós falamos, que tem no livro Os Domínios da Mediunidade, relatando exatamente isso. Visto que, então, longe de auxiliar, repele toda a assistência, desejando a obsessão encarnada. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde a fascinação do que a mais violenta subjugação. Aí pede para a gente ler o livro dos médiuns, né? Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar que se tem para agir contra o espírito obsessor. Prece, para ser dita pelo obsidiado. Meu Deus, permite que os espíritos bons me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança pelos males que lhe fiz no passado, tu a consentes, meu Deus, para minha punição, para minha retificação, e eu sofro a consequência da minha falta, justamente para não mais cometer faltas. Que o meu arrependimento me possa conquistar o teu perdão e a minha liberdade, mas, seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Digna-te facilitar para ele o caminho do progresso e o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe o mal que me fez com o bem que eu posso fazer, induzi-lo a melhores sentimentos. Mas também sei, oh meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer, né? Reconhecer as minhas imperfeições. Combate, sobretudo, em mim o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois um ser malfazejo pode subjugar-me, né? Faze, oh meu Deus, que esse golpe aplicado à minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que esse golpe fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, pela caridade, pela humildade, a fim de opor daqui por diante uma barreira às más influências. Quer dizer, né, no processo obsessivo, se nós temos um bom raciocínio, ele pode ser útil para que nós vençamos a nós mesmos e, vencendo as nossas imperfeições, não haverá mais motivo para sofrermos influências obsessivas. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação nesta prova, compreendendo que, como todas as outras provas, esse processo obsessivo deverá concorrer para o meu adiantamento. Tem que ficar melhor.
se eu não perder os seus frutos com os meus queixumes, pois me proporciona a oportunidade de mostrar a minha submissão e de exercitar a minha caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Vejam aí os sentimentos de alguém que está sofrendo o processo obsessivo. Qual? Subjugação. Quer dizer, submissão. A gente tem que ficar resignado mesmo diante dessa prova, né? E sermos caridosos com o espírito, que aquele a quem provavelmente fizemos mal em vida passada, né? Prece para ser dita pelo obsidiado. Não, prece pelo obsidiado. Alguém por ele, para ele, né? Deus onipotente, digna-te dar-me o poder de libertar fulano de tal da influência do espírito que o obsedia. Se está nos teus desígnios, por termo a essa prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Falar com autoridade a esse espírito. Espíritos bons, que me assistis, e tu, seu anjo da guarda, dai-me o vosso concurso, ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido. Mas lembra que o fluido impuro é questão de pensamento, né? Em nome de Deus onipotente, adjuro, quer dizer afasto, o espírito malfazejo, que o atormenta a que se retire. Prece pelo espírito obsessor, que não pode ficar esquecido, né? Deus, infinitamente bom, imploro a tua misericórdia para o espírito que obsedia fulano, ciclana, faze-lhe entrever as divinas claridades. Olha o que você está desejando para ele. Ele veja um mundo espiritual melhor, a fim de que reconheça o falso caminho por onde enveredou. Espíritos bons, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tem tudo a perder praticando o mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Espírito, que te comprazes em atormentar fulano, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem e que não podes ser mais forte do que Deus e os espíritos bons. Eles poderiam ter preservado fulano dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela, né, tinha de passar por uma prova, por essa prova, mas quando essa prova chegar a seu termo, ao seu fim, eles irão impedir-te qualquer ação sobre tua vítima. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-lo, terá contribuído para o seu adiantamento e, assim, para torná-lo mais feliz. Desse modo, terás empregado a tua maldade inutilmente, e ainda a tua maldade se voltará contra ti. Deus, que é onipotente, e os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão, e a tua tenacidade se quebrará em face da suprema autoridade. Porém, pelo fato mesmo de ser bom, Deus quer deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse pela tua própria vontade. É uma moratória que te concede. Se não a aproveitares, sofrer-lhe-ás as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti. Não vejam, né? A pessoa já te perdoou e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Reflete, pois, quando ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que praticares neste momento
terá forçosamente um fim, um termo, ao passo que, se persistires na tua obstinação, os teus sofrimentos aumentarão de forma incessante. Quando estavas na Terra, vai fazer uma pergunta, né? Não terias considerado uma estupidez sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora, que és espírito. Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém, o que não te impede de ser infeliz. Diga o que disseres, e que te tornes ainda mais infeliz. Ao lado disso, vês o que perdes. Observa os espíritos bons que te cercam e dize se não é preferível a sorte deles à tua própria sorte. Da felicidade de que gozam, também tu partilharás quando quiseres. E o que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem em vez de fazer o mal. Sei que não podes transformar-te de repente, mas Deus não exige o impossível. Deus quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Faze que, em breve, possamos dizer em teu favor a prece dos espíritos arrependidos. E não mais te classificar entre os espíritos maus, enquanto esperamos poder contar-te entre os espíritos bons. Observação. A cura das obsessões graves requer muita paciência. Vê? Quando a obsessão é grave, requer paciência, requer perseverança, requer devotamento. Existe também, a cura das obsessões graves, muito tato, muita habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, espíritos endurecidos e espíritos astuciosos, pois há os rebeldes em grau extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, uma coisa é certa: nada se obtém pelo constrangimento, nada se obtém pela ameaça. Toda a influência reside no ascendente moral. Outra verdade, igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, das fórmulas, das palavras sacramentais, dos amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão, muito prolongada, pode ocasionar desordens patológicas, patologia, né? E reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Então, é o que tem no livro Missionários da Luz. Ele diz assim, às vezes a gente retira o espírito, né? O espírito foi retirado, mas o processo auto-obsessivo continua igual. Então, digamos assim, tirou a obsessão, tirou, mas os efeitos vão permanecer. Com só o encarnado ali, é o que diz Kardec aqui, ó, destruída a causa, ainda tem que combater os efeitos. Beleza, gente? Mas lembra, a gente está lá, a gente incluiu essas preces porque estamos tanto da obsessão quanto a prece pelos doentes no momento do desencarne de uma determinada pessoa, né? Beleza? Aí depois a gente vai voltar então no item 58. Correto? Correto, João. Já são 8h29. Você ia acabar antes. É. Para fazer a comida. É. Já está semi-feito, eu acordei mais cedo. Quem vai fazer a prece? Faz aí, Angelita.
Ok. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade bendita do estudo do Evangelho, que ele possa, Senhor, penetrar em nossas mentes, penetrar no nosso coração, e não somente no dia de hoje, nos inspirar todos os dias a sermos melhores, a ter atitudes melhores, a mudar os nossos maus pensamentos, dominando o que ainda está de errado, de ruim em nós. Temos tantos erros, temos tantas dificuldades de colocar em prática quando nós somos confrontados, quando somos colocados naquelas atitudes, naquelas oportunidades que nos chamam para o entendimento do Evangelho. Muitas vezes erramos sim, mas que tenhamos a consciência de mudar esta situação, Senhor. Estamos no caminho, estamos buscando todos os dias o melhoramento individual, que nós possamos mudar, cada um no seu limite, no seu entendimento, mas que seja rápido. Obrigada, Jesus. Esteja conosco, esteja com nossos familiares, com todos aqueles que hoje irá participar de nossas vidas. Que os nossos familiares possam receber também os fluidos energizantes das vibrações da espiritualidade superior. Obrigada, Pai. Esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Ai, gente. Obrigado.